Você está pronto para receber a palavra de Deus? Eu posso dizer para vocês que eu estou pronto para compartilhar aquilo que Deus tem posto no meu espírito para vocês. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Eu peço agora, Deus Santo e Poderoso, revela o Teu Espírito em nossos corações. Deus, que nossos olhos sejam abertos para enxergar, Pai, a grandeza e o poder que está em nós, nessa pessoa gloriosa do Teu Espírito. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Quem é o Espírito Santo? Eu tenho certeza que todos nós aqui temos essa convicção de que temos o Espírito Santo. Amém? Amém. Ok. Quem é Ele? Como é que a palavra de Deus revela o Espírito Santo? Porque quando nós falamos, muitas vezes nós dizemos, o Espírito do Senhor disse. E uma grande porcentagem de pessoas, elas têm dificuldades de uma coisa. Como eu sei que a voz do Espírito Santo é o meu pensamento? Alguns dizem, eu não ouço nada. Eu ouço as pessoas dizerem que Deus fala, mas comigo, não é? Eu espero em Deus que, conforme nós vamos nos aprofundando nas revelações da palavra de Deus, você possa entender que tua salvação não é um direito adquirido, mas tua salvação é uma intervenção gloriosa e poderosa de um Deus que ama você. Nossa salvação é uma pessoa, é a glória de Deus em nossas vidas, é Emmanuel presente, nos livrando a cada instante da nossa vida. Aleluia. Que espírito é esse? Que quando vinha sobre alguns homens de Deus na palavra, eles fizeram coisas extraordinárias. Eu fico pensando, a Bíblia diz, o Espírito de Deus tomava Sansão. E aquele homem tinha forças sobrenaturais, ao ponto de ter derrotado 1000 soldados filisteus. Você sabe, irmãos, não é matar 1000, pastor Roberto. Não levaria muita coisa. Mas você matar 1000 soldados filisteus com uma queixada de jumento, porque já ficaria difícil matar com uma metralhadora. Imagine com uma queixada de jumento, você era uma coisa assim espantosa. Mas nós vamos ver que existem coisas na nossa vida que podem roubar algumas coisas e possivelmente estão acontecendo e sequer sabemos. Porque Sansão, com todo aquele poder, ele estava debaixo de um voto divino. Ele estava debaixo de algumas coisas que ele precisava preservar. E porque ele não cuidou-se, porque ele deu evasão aos desejos e paixões da sua carne, ele acaba sendo enganado por Dalila. E agora ele revela o segredo de Deus para ela. Ela corta os seus cabelos. E Sansão, porque dormiu, e dormiu de uma forma errada, ele achava que tinha forças em si mesmo. Mas quando ele acorda daqueles sonos, ele descobre que o Espírito de Deus havia se movido dele. E nós precisamos entender o que é isso.
Porque muitas vezes nós vamos dormir e achamos que as coisas estão bem. Nós levantamos no outro dia e achamos que tudo vai correr bem. Mas você já não sabe que aquela força, aquele poder do Espírito se foi por causa de alguma coisa que nós estamos deixando entrar nas nossas vidas. São essas coisas que nós vamos estar falando. Eu fui abençoado por Deus para ir a um treinamento em Singapura, através do Instituto Haggai. Foi uma bênção na minha vida. E a pessoa que patrocinou a minha ida, na época custou $10.000, todos pagos por eles, chamam-se Cecil Days. Quem foi Cecil Days? Cecil Days era um homem que estava quebrado, não tinha nenhum recurso financeiro, nenhum. E então ele vai para uma praia na Carolina do Sul, ali nos Estados Unidos. Ele aluga um quartinho pequeno, numa pensão, e ali ele orava a Deus intensamente: Deus, me dá alguma coisa, porque queima no meu coração eu poder fazer a tua obra, eu queima no meu coração sustentar alguma coisa para a tua honra e para a tua glória. E diz que ele se levanta no dia seguinte e sai caminhando naquela praia, conversando e orando com o Senhor, e de repente o Senhor diz, aleluia, diz, nós vamos ver aqui que no trono de Deus existem relâmpagos e vozes. Vozes. Por quê? Por que é importante nós entendermos os mistérios de Deus? Porque entre 8 bilhões de pessoas, pastor, o senhor acha que Deus vai falar comigo? Ele tem muita gente para atender e vai se importar comigo. Vozes. Você vai entender o mistério do Espírito em você. É como se não existisse ninguém. Deus ouve você a todo instante, a cada minuto, a cada sussurro seu. Existem algumas chamas que precisam acender dentro de nós, para que nós possamos vislumbrar todas essas coisas que a palavra de Deus nos revela. Então, se isso vai, e aí o Espírito do Senhor disse para ele o seguinte, e aqui vocês têm que ter, eu tenho que explicar, não é uma coisa. Nos Estados Unidos existiam hotéis caros na época, que eles estavam ali, foi um pouquinho antes da grande depressão nos Estados Unidos. E ele ali orando, e Deus diz assim: você vai fazer o seguinte, você vai abrir um motel, mas calma, não é um motel que você conhece. O motel nos Estados Unidos chama-se Mobile Hotel, por isso ficou motel, tá bom? Significa o seguinte, são hotéis com coisas mínimas e projetados para uma estadia de uma noite, para viajantes que cruzavam os Estados Unidos. E então aquela ideia vem na cabeça dele, ele começa então começa a fazer o seu primeiro, como se fosse um pequeno hotelzinho, e dali ele vai crescendo, e agora Deus abençoando aquilo, porque isso aqui é o segredo. Quando Deus diz, Deus provê. Meus irmãos em Cristo, por isso que eu estou dizendo para vocês, nós precisamos entender quem vive em nós. Eu estou dizendo para nós perdemos uma visão, mas Ele é poderoso. E então o que ele faz? Quando Ele disse, você vai fazer isso, Ele começa a capacitar, Ele começa a agir na pessoa, Ele age em todos os lugares. Deus vai trazendo as coisas à existência, porque Ele é o Deus que traz coisas que não existem, à existência. E aquele homem agora com sucesso, fundou, não é? O nome da sua rede hoteleira chama-se Days Inn, que é uma das maiores redes hoteleiras nos Estados Unidos e hoje na Europa. Então veja, quando ele está ali, ele começa a desenvolver o seu trabalho, agora ele já tem a sua diretoria,
E quando eles estavam muito bem, já com várias unidades espalhadas pelos Estados Unidos, e aí outros começaram também a surgir, porque sempre assim o mercado, não é? Sempre tem algum que pega carona no Espírito Santo. Vê que é bom e vai fazer também. É assim. E ele lá fazendo, então, vem a grande depressão e aí começam as coisas a ficarem muito difíceis. E ali agora sua diretoria se reúne, aqueles homens começam a discutir, porque nós temos agora que vender unidades, nós não podemos seguir, isso aqui vai ser um suicídio, isso aqui precisa ser assim, ser assado, e ali aquela confusão ali para saber o que fazer, nós não sabemos o que vai ser da economia desse país, aquela coisa terrível. Então Cícero bate na mesa, ele disse, olha aqui, eu quero que todos vocês vão para casa, vão tirar uns dias de folga. Mas vocês voltam na outra segunda-feira. Ele pega o seu carro e volta para o mesmo lugar onde ele estava, onde ele falou com Deus. E caminhando naquela praia, ele diz, Senhor, o que eu devo fazer agora? Como que eu vou decidir numa situação tão difícil como essa? O que o Senhor me diz? E o Espírito Santo disse, expanda. Expanda. E aquele homem, sem hesitar, volta na segunda-feira, começa a reunião. E aí nós paramos aqui, ele disse, não tenho que parar, não tenho que discutir. A palavra de ordem é expandam. Vão comprar mais unidades, vão fazer mais unidades. Você está ficando louco, você vai ter um suicídio econômico. Ele disse, é isso que Deus determinou e é isso que nós vamos fazer. E sabe o que aconteceu? Eles foram crescendo, foram comprando os outros. E quando passou a depressão, ele já estava muito adiante dos outros e veio a ser um homem muito rico. E contribui até hoje, através dos seus filhos e da Fundação Cecil Days, com $1 milhão por ano para a Fundação Haggai Institute. Para treinar líderes de terceiro mundo. Eu poderia lhe dar outros exemplos. Mas esse é o Espírito Santo, que nos capacita. E eu queria que vocês viessem comigo por uns momentos. Eu quero dar um início numa coisa. Vocês não sabem como é difícil falar isso. Não é porque é difícil de... É que é tanta coisa gloriosa que fica difícil de a gente pôr para fora. Porque eu garanto uma coisa para vocês. Olha, tem coisas que estão na nossa cabeça, que nós dizemos que cremos, mas nós não vivemos. Há confissões que nós fazemos, que nós não vemos concretizadas. Por quê? Não negamos o poder do Espírito Santo, porque aquele fogo que veio naquela sarça ardente e não queimava a sarça, era o mesmo fogo que desceu no dia de Pentecostes, e ele batizou aqueles 120 com o seu poder e glória. Esse fogo que ainda hoje está presente nas nossas vidas, é o mesmo fogo que vai renovar essa terra. Porque a terra vai terminar com fogo, e esse fogo, essa glória de Deus envolverá todo esse planeta. Ele vai desfazer toda essa impureza e vai purificá-lo novamente para a glória de Deus. Existe alguma coisa impossível para Deus? Não. Então, por que não está aqui? Em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim. Aliás, eu vou ler um pouquinho antes. Quando João diz assim, começando com o versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um pecto, a pedra de jaspe de sardônio. Quando eu comecei a ler isso aqui, eu fico pensando naquela semijoia, sabe?
Não, em aspecto. Você não pode ver. Isso aqui é uma semelhança. É alguma coisa tão vislumbrante, tão poderosa e gloriosa e estrondosa, que não existe palavras no nosso vocabulário para descrever, porque nós somos formados por conceitos, e os nossos conceitos não alcançam a grandeza de Deus. Não alcança, simplesmente não alcança. Escute, há milagres que Deus já fez aqui na terra, que as pessoas não sequer creem que o milagre foi real. Quanto mais crer para ter um milagre. É uma coisa espantosa. João viu isso. É por isso que quando esses homens deparam-se com a glória e a beleza dessas coisas, eles caem como mortos. Porque é tão sublime e tão poderoso e tão fora de tudo que você possa imaginar desta terra, que você não tem outra coisa senão cair como morto, como Isaías caiu diante da glória de Deus. E um pouquinho daquela tocha foi tocada nos seus lábios e transformou um homem para o resto da vida. E naquela tocha veio revelações a ele que nunca foi dada a homem algum a respeito do próprio Filho de Deus. Nós temos que entender, quando a tocha de Deus acende em nosso espírito, nós vamos viver pela glória dele. Ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Ele disse: no redor do trono há um arco-íris, semelhante ao aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Aleluia! Há diante do trono um como que... e do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem, diga, 7 tochas de fogo. O que é que ele viu? Lima, eu estou com você. É coisa maravilhosa, é coisa grandiosa. Ele viu 7 tochas. E olha, ele diz assim, que são os 7 Espíritos de Deus. Vamos guardar isso aqui por um instante, porque Paulo fala de um mistério em Colossenses. Ele diz assim, e o mistério que esteve oculto. Eu estava olhando aquela menorazinha ali. Pode me trazer ela aqui, por favor? Esse símbolo representa as 7 tochas de Deus. Depois nós vamos compartilhar os 7 nomes que estão em cada uma dessas tochas, como ela opera nas nossas vidas. Vocês vão ver que é uma coisa tremenda. Elas nunca poderiam estar apagadas. E nenhuma chama destas pode estar apagada em nossos corações. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas venham comigo. Em Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 3. Abra comigo. Lucas 11, de 1 a 3. E aqui, a palavra do Senhor diz que Jesus estava conversando com os seus discípulos. Lucas 11. Jesus estava orando com os seus discípulos num determinado lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou, preste atenção, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia nos dê hoje, ou no dia a dia das nossas vidas. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. Presta atenção.
Perdoa ou tem chama apagada? Perdoa ou está faltando fogo? Se não perdoamos, quais são as consequências disso? Por isso que Jesus inclui aqui. Ele está colocando aqui coisas muito importantes. Quando ele diz, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia, vocês veem que Jesus Cristo está dizendo, são 5 coisas específicas e áreas específicas da vossa vida que vocês não podem deixar de ter atenção e vocês não podem deixar nunca faltar, porque isso representa o fogo do meu Espírito em vocês. E se essas coisas estiverem presentes, essas chamas serão apagadas. Por isso que a ordem de Deus, quando Ele colocou fogo no tabernáculo, lá do deserto, Ele disse, vocês devem manter este fogo aceso. Mas o primeiro fogo que veio do céu. Por quê? Porque foi o Espírito de Deus que acendeu aquilo. O Espírito de Deus veio sobre Maria, foi gerado uma criança dentro dela. O Espírito do Senhor vem sobre as pessoas. Deus faz coisas grandes e fiéis, e prodígios e maravilhas. Então Ele diz, não pode se apagar. Como também não poderia apagar o fogo dessa menorá durante as noites no tabernáculo. Todos os dias, todos os santos dias, eles tinham que fazer o quê? Tinham que colocar os varetinhas aqui, tinham que desentupir isso aqui, tinham que colocar o óleo. E é interessante, você vai colocando o óleo aqui no meio, ela vai enchendo aqui, ó, vai enchendo aqui, e depois então o fogo se espalha do meio para cá. 7 tochas no céu, 7 fogo, 7 poder, 7 maravilhas, mistério de Deus, Cristo em vós, a esperança de glória. Tudo isso tem a ver com tudo que eu estou dizendo aqui. Ele menciona 5 necessidades, eles façam isso. Então se você olhar aqui, você vai entender. Primeira coisa, santifica o nome. Santifica o nome. Tu és santo. Essa é a chama do temor do Senhor. Esta chama é responsável direto por nos afastar do mal, por nos tirar do mal. Quando o temor do Senhor está instalado, quando as chamas do temor de Deus está acesa dentro de nós, nós nos afastamos do mal. Nós não nos contaminamos com ele. Por quê? Porque o fogo do Espírito Santo, o fogo dessa chama, ela acaba todos os desejos malignos, os desejos que fluem na nossa carne. Ela derrete como fogo. Aleluia. Ele diz, venha o teu reino, é a chama do poder, é a presença, é a glória. Eu vou contigo, eu serei contigo. Por onde? Por onde vocês forem. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Meus irmãos, nós precisamos de forças, de energias. E sabe qual é a força e a energia? As obras de Deus são realizadas na nossa vida. Não há cansaço, não há preguiça, não há distância, não há nada. Há uma visão, uma chama que arde e nos impulsiona a lugares para que nós possamos fazer aquilo que o Mestre determina que seja feito. Por isso que a palavra de Deus, buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça. Quando essas chamas estão acesas dentro de nós, é isso que nós fazemos. E aí Deus disse, e eu acrescentarei tudo que vocês necessitam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí vem, ele menciona depois uma parábola. Olha interessante essa parábola. Versículo 5. E disse-lhe ainda Jesus, note que ele dá cinco coisas específicas e áreas específicas da nossa vida que precisam ser cuidadas. E esse Espírito Santo é o guardião disso. É aquele que produz isso na nossa vida. Agora ele vai dizer assim,
E disse-lhe eles ainda, Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me aí 3 pães. Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso me levantar para te dar. E digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. O que Jesus está ensinando nisso aqui? Orem, não desistam, vão buscar. Vocês precisam do pão, vocês estão precisando de tocha acesa, vocês estão precisando do meu espírito. Bata, vá buscar, implore, fique. Você vai ali. E ele disse: olha, se vocês veem isso aqui, e se esse amigo não levanta para dar o pão porque você é teu amigo, pode ter certeza que ele vai levantar pela importunação. Qual é a ênfase aqui? Ore, não desista, peça. Aí Jesus vai para um outro momento. Note que ele está indo numa sequência. Aí ele chega no versículo 9 e diz assim: por isso vos digo, alô igreja, pedi e dar-vos-á. Alô? Pedi e dar-se-vos-á. Mas pastor, eu tenho pedido, e até agora não veio nada. Buscai e achareis. Pastor, eu não sei nem para onde eu vou buscar. Como eu vou achar? Batei e abre-se-vos-á. Amém. Pois todo o que pede, recebe. Igreja, olhe para mim. É a palavra de Deus. Todo o que pede, recebe. Deus mente? Não. Não mente. O que busca, encontra. Então, note, eu tenho que pedir, eu tenho que buscar. Essa busca significa deixar coisas, empenhar-se por, colocar toda a tua diligência em alguma coisa, colocar teu interesse, teu coração, tua mente, tua alma, tudo, em busca de alguma coisa. Não é buscar de qualquer maneira, é você buscar aquilo, porque você sabe que aquilo é exatamente o que você precisa. E ele diz: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-á. Aí Jesus diz uma coisa interessante. Ele diz: qual de vocês, dentre vós, é o pai que, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Você daria? Claro que não. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, Jesus, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Sabe qual é o nosso problema? É que nós dizemos: o Espírito Santo é o Espírito Santo. Eu quero casa, eu quero carro, eu quero ser aprovado na escola, eu quero um casamento bom, eu quero conquista, eu quero ir para o céu. E nós pensamos assim.
E só não entendemos uma coisa: o Espírito Santo é o provedor de tudo isso. Então você tem que buscar a coisa certa e pedir a coisa certa. O Espírito Santo é Deus e é tudo em todos. Quando eu estava pensando nisso, minha mente foi para Salomão. E aí Deus diz assim: Salomão, me peça o que você quiser. Pense nessa resposta. Se fosse Deus falando isso para você, a primeira coisa que você diria, sabe o que é? O Senhor me pegou de surpresa, que eu não sei nem o que pedir. É verdade ou não é? Eu não sei nem o que pedir, são tantas coisas. Qualquer coisa. Sabe o que ele disse? Sabedoria. Teu Espírito, o mistério. Eu quero isso. Eu quero isso queimando na minha vida. E a Bíblia diz que Deus deu a ele. E esse se tornou o homem mais sábio da terra. E o homem mais rico que já existiu na face dessa terra. Perguntas que eram trazidas. A gente olha para aquela história de partir o menino. Parece tão medíocre. Mas não se percam só aí, meus irmãos. Porque Salomão, ele operou coisas tão grandes e tão maravilhosas que a ciência, estudando sobre Salomão, chegaram até dizer que aquele homem era fora desse planeta. Porque as coisas que ele fez e construiu eram muito mais avançadas. E dizem até, eu não vou dizer isso, mas eu estava assistindo a um desses documentários científicos. E dizem que parece-me que Salomão tinha até uma pista de pouso. E eu não vou entrar nisto. Vou ficar só na sabedoria. Porque eu não vou além do que a palavra de Deus diz. Mas olhe o que ele pediu e olhe o que aconteceu. Você não sabe o que tem dentro de você. Por isso que a pergunta é: quem é o Espírito Santo? Por que ele não está sendo isto em mim, como foi em Salomão, como foi em Daniel, como foi com José, em todos os tempos, como foi com Jesus, como foi com Paulo, como foi com Pedro, o Espírito Santo, como foi com João, e como tem sido com muitos homens de Deus ainda nesse século. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava na cruzada em São Paulo com o pastor Cerulo, e uma noite veio um pastor lá canadense, e havia ali uns pais com uma criança de aproximadamente 12 anos, uma menina, nunca tinha visto na vida, cega de nascença. E eu me lembro que eu estava conversando com aquele pastor lá na sala, antes de entrar para o culto, e eu o conheci, a gente começou a conversar um pouquinho, e eu notei uma coisa muito linda na vida daquele homem. Eu notei humildade naquele homem, eu notei que ele era um homem acessível, era um homem que fluía no amor de Deus. E quando foi na ministração, eu estava sentado ali próximo, e na hora que ele vai ministrar, eu estou olhando pertinho e vendo ele colocar a mão sobre aquela mulher, sobre aquela criança, e dizendo: em nome de Jesus Cristo, que você enxergue agora. E naquele exato momento, aquela menina enxergou na frente de todo aquele público, e todos aplaudiram, e os pais chorando diziam: ela nasceu cega. É isso que Deus quer nos mostrar. É isso que, escute, para vencermos um mundo que está hoje, você precisa de um poder sobrenatural. Você precisa ser guardado, você precisa ser conduzido, você precisa ser guiado por um poder maravilhoso do Espírito Santo. E então, ele menciona a parábola desse amigo, e agora Jesus diz: orem, peça, porque o vosso Pai vos dará o quê? O Espírito Santo a quem lhe pedir. Primeira coisa que nós vamos começar: peça a Deus o Espírito Santo. Quando nós perguntamos às pessoas sobre quem é o Espírito Santo,
geralmente se ouve as seguintes respostas. Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Terceira. Se ele é a terceira pessoa, porque tem a primeira, tem a segunda e tem a terceira. Muito vazio. Segunda coisa, é Deus na forma de Espírito. Vazio. É o mesmo Espírito que estava em Jesus. Verdade. Se é o mesmo, então qual é a manifestação? É a mesma? E outros dizem, ele é o consolador dos que creem. Verdade. Ele é. Mas ele é muito mais que isso. A grande pergunta é, será que as pessoas de fato entendem na extensão do poder que é por ele exercido? Conforme a palavra de Deus o revela, quem é que esteve na criação? Quem é que esteve na face do abismo? Quem é que pairava sobre as águas enquanto o verbo vivo estava chamando à existência as coisas? O fogo de Deus estava ali, os 7 Espíritos de Deus estavam ali, toda a criação envolvida dentro de um processo glorioso. Não era a primeira, segunda ou terceira, era Deus fazendo todas as coisas, e suas chamas do trono dele vinham e queimavam a terra, como elas vêm hoje, e queimam os nossos corações, na mesma extensão, na mesma glória e no mesmo poder. Nós temos que vislumbrar, nós temos que agora orar. As orações de Paulo têm que fazer efeito no céu, para que sejam abertos os nossos entendimentos, para entender o mistério. Cristo em vós, a esperança de glória, e nós ficamos procurando alguma coisa. Não, olha para o céu, olha para o trono, veja os 7 Espíritos, vejam as coisas de Deus, vejam o trono, vejam o poder, e essas chamas vindo batizar você com o seu poder e glória. Igreja Ágape, se queremos ser uma igreja, uma bênção para Campinas, São Paulo, o Brasil e o mundo, nós precisamos estar queimados pelo fogo de Deus, pelo fogo do Espírito Santo, ser batizados com o Espírito Santo, mas entender o que é esse batismo. Não é um batismo para emoções, é um batismo para a glória. Não é um batismo para a gente fazer coisas, é um batismo para que as coisas existam através de nós para a glória de Deus. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. O grande mistério revelado à igreja, Cristo em vós, a esperança da glória. Agora eu quero entrar um pouco mais. O Espírito Santo não é um anjo. Quem já ouviu aqui na internet que está vendo uns anjos da guarda falando? Já viram ou não? Inteligência artificial, eu acho. Eu sou Gabriel, seu anjo da guarda. E você deve agora dar ouvido, porque se você não der, você vai ficar sem minha proteção. Dá um like aí para o anjo. E desculpe, eu não estou desfazendo dos anjos. Anjos existem. Eu tenho experiências com anjos. Eu já tive experiências com ele. Eu estou falando essas mentiras que estão aí, produzidas por Satanás, para enganar os homens. Eu estou falando aqui, não estou falando de um anjo. Eu também não estou falando de uma força. O Espírito Santo é uma força. Não, o Espírito Santo não é uma força. Ele é Deus. Ele é Deus. E a revelação que está contida por trás desta visão de João, revelada no Apocalipse, ela é muito gloriosa. Ele revela 7 Espíritos do Senhor, 7 taças. Veja, 7 olhos queimando
eternamente diante do trono de Deus. E João coloca essas coisas como sendo os 7 Espíritos de Deus, e o coloca como Deus. Ele não é terceira, ele é glória. Ele não é uma força, ele é tua salvação. Ele não é simplesmente uma influência, ele é o teu socorro bem presente. E nós temos que nos alinhar com a mensagem bíblica. Nós temos que alinhar o nosso espírito com a verdade bíblica. Porque se ele é o nosso socorro, pode ter certeza que no momento que nós precisarmos, ele entra em cena. Ele vai guardar, ele vai ser aquilo que ele diz que é para as nossas vidas. Então, olha só, 700 anos, Isaías, movido pela glória de Deus, ele tem uma visão. E aí, que visão ele tem? Isaías, capítulo 11, versículo 2. Aleluia. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Pense na coluna de fogo no deserto. Aquele povo andando ali, e o fogo queimando, trazendo vida, trazendo calor, protegendo a presença de Deus, visível, visível. Ele diz: o Espírito do Senhor estará sobre ele. Preste atenção. 7 tochas, 7 manifestações. Olha aqui. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. 7 Espíritos de Deus, que quando repousam sobre nós, Ele nos guarda debaixo da sua glória e poder. O Espírito do Senhor, entende? Esse Espírito glorioso, que nos faz temer a Ele, que nos faz afastar do mal. O Espírito de sabedoria, que Jesus sabia todas as coisas. Você estava lá debaixo daquela figueira, eu te vi lá. Você vai me trair. Ele sabia tudo, porque o Espírito de sabedoria estava nele. Por isso que nós cristãos deveríamos ter respostas para todas as coisas. Por quê? Porque não é sabedoria nossa, não é sabedoria do mundo, é sabedoria do alto. E quando a sabedoria do alto está em nós, qualquer pergunta pode ser respondida, qualquer coisa pode ser sabida, qualquer coisa não é mistério para nós. Tudo nos é revelado para a glória de Deus. E quando Deus quiser fazer alguma coisa na sua obra, na sua vida, pode ter certeza, Ele falará com você, Ele mostrará para você. Por isso Ele é salvação, por isso Ele é socorro bem presente. Aleluia. O Espírito de entendimento, nós vamos entender quem é Deus, nós vamos entender as complexidades dos mistérios divinos, nós vamos entender quem é esse Deus e como Ele opera. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito de conselho, aleluia. Ei, não é por aqui, é por ali. Lembra de Davi? Ele disse: e haverá uma voz por trás de você que vai dizer assim: filho, esse não é o caminho, é por aqui. Obrigado, Senhor. Ei, não é nesse banco, é nesse aqui. E Ele vai nos guiando pelas veredas da justiça por amor do seu nome, até que nós encontramos o reino dos céus e a glória do Pai. Ei, o Espírito de fortaleza, ele não é cearense. Fortaleza significa de força, o mesmo que operou nos homens de Deus.
o mesmo. De força, de poder. O espírito de temor do Senhor. Existem 7 manifestações do mesmo Espírito. Escute, o que João viu não foram 7 espíritos. Ele viu um Espírito, como que 7 tochas, com 7 manifestações, que são gloriosas e que nos selam para a glória de Deus. 7 manifestações, 7 aspectos da mesma chama. Ele viu as chamas, elas tinham os mesmos aspectos. Significa, Ele é Deus, Ele, o Pai e o Filho são um. Essas chamas têm o mesmo aspecto e 7 faces da mesma presença infinita. Aleluia. Mas existe algo mais vislumbrante aqui, mais misterioso nesta revelação, em Apocalipse 4:5. João descreve o que queima eternamente diante do trono: relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E hoje nós vamos encerrar trazendo isto para vocês. Olha só, 7 tochas que nunca se apagam. Diga, nunca se apagam. Nunca se apagam. Segundo, 7 fogos, os quais queimam sem serem consumidos, como a sarça ardente no deserto, pela qual Deus se revelou a Moisés. O mesmo fogo, a mesma presença, veja bem, o mesmo fogo, a mesma presença, mas multiplicado por 7 poderes. Agora, aqui vem a coisa importante. Por que 7? Nas Escrituras, o número 7 representa o selo de Deus. O que é o Espírito Santo? Porque vós estáis selados com o Espírito Santo. Aleluia! 7 significa 7 tochas, e significa 7 manifestações, representa plenitude, está completo, está terminado. Aleluia! Eu estava pensando, Deus, como que nós vamos falar para a igreja, como que nós vamos dizer para essa igreja o que é essa estatura de Cristo, o que é estar perfeito, como nós estaremos terminados. E Deus mostrou uma coisa, Ele disse: quando as minhas 7 chamas estiverem acesas no espírito desta igreja, eles estarão terminados, estarão completos, serão transformados e serão levados para mim. Por que eu colocar vocês na esperança deste mundo? Peçam a Deus o Espírito Santo, peçam a Deus a tocha por completa, peça a Deus o batismo com Ele, e vocês vão estar seguros, nada vos abalará, nada vai tirar você da presença de Deus, porque Ele selou você para a glória dEle. Aleluia, aleluia. Então, o número 7 representa o selo de Deus sobre aquilo que está completo. Aleluia. Que está completo, perfeito, absolutamente terminado. Veja como Deus é tremendo. E Ele é sempre perfeito e sempre consistente nas coisas. 7 dias da criação, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças de ira. Entenderam? 7 chamas, 7 taças de iras. Porque se as chamas não estiverem acesas e o mundo está apagado, se você não for como uma virgem que tem a sua lamparina pegando fogo, isso simboliza o fogo do Espírito queimando em você. Para isso você tem que ter óleo. Se eles estão com as lamparinas apagadas, então o que vai acontecer com eles é que eles nunca verão a glória de Deus, serão separados de Deus eternamente. Mas nós não. Nós fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E nós temos agora o selo de Deus em nossa vida. O Espírito, a tocha viva de Deus queima em nossos corações. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E sabe, se essas coisas não estão aqui, então
7 taças de ira serão derramadas sobre esse mundo. Porque Deus não está se agradando do que está vendo nesta terra. 7 é o número que fecha os mistérios divinos e que marcam totalmente o poder celestial derramado sobre a terra. Os 7 Espíritos de Deus representa absolutamente a plenitude do Espírito Santo. E sabe, Deus colocou uma imagem na minha mente. Deus está totalmente no fogo dele. É como se eu visse tochas acesas. Mas enquanto essa tocha está acesa, isso não vai estar presente mais na minha vida. Enquanto essa está acesa, isso aqui não vai estar mais na minha vida. Quando isso aqui não está mais aceso em minha vida, não vai ter outras coisas ali. E quando isso aqui, eu estou completo, eu estou batizado, o Espírito de Deus virá sobre mim. E o Espírito de Deus me envolverá e me levará com Ele para onde Ele quiser. Não eu vou mais para onde eu quero, mas Ele me conduz para onde Ele quer. E Ele vai por mim fazendo a sua obra e mostrando que Ele é Deus e Deus Todo-Poderoso. Não é 8, não é 9, 7 é como Ele se revela. 7 é símbolo de estar completo. E o que é que nós temos pregado para vocês aqui desse púlpito? Perfeição, estar completo, alcançar a estatura. Como? E descerá sobre vocês o meu Espírito. E vocês receberão poder quando vocês receberem esse Espírito. E assim vocês serão minhas testemunhas, tanto em Campinas, como em São Paulo, como no Brasil, e até aos confins da terra. Por isso, meus irmãos em Cristo, não é por força, não é por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus vai nos fazer e o que nós vamos pedir nessa igreja é que Deus abra e revele esta visão, não na nossa mente finita, mas na de João, que quando viu isso, ele ficou vislumbrado, ele cai e o Espírito de Deus tem que levantá-lo. E então Jesus mostra para ele. Nós vamos ver agora quais são os mistérios da igreja. Porque os anjos de Deus falaram com os anjos da igreja. O Espírito de Deus falou com os anjos da igreja. Por quê? O que é que Laodiceia representa? Senão uma igreja cuja chama toda foi apagada. E hoje ela não está nem em Deus e nem ela está no mundo. Nem ela vive com Deus, nem ela vive sem Deus. Ela está sendo próxima de ser vomitada da boca de Deus. Por quê? Porque as chamas apagaram. Ali há mistérios. Eu espero em Deus que Deus vai nos revelando essas coisas. Porque conforme Deus vai nos revelando o seu Espírito Santo e a sua glória, pode ter certeza, nós vamos mudar. E nós seremos consumidos por esse fogo glorioso. 7 chamas, 7 manifestações, o mesmo Deus. Tudo em todos para a glória dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.